A paz do Senhor, amados irmãos, maravilha, estamos aqui para mais uma das nossas lives, né? A nossa aula de número 244, para a glória de Deus. Queremos engrandecer ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Já verifiquei aqui que o pessoal já chegou. O pastor Evandro Carlos já entrou logo em primeiro lugar. Eita maravilha, que bênção, que bênção, que bênção, joia, joia, joia. Pastor Ciro Zimbordi também já está conosco aqui, então vamos lá, cada dia mais o CETAD fica dinâmico, a gente vai tentando, meu pastor, a gente vai tentando, do possível a gente melhora, aquilo que não é possível a gente melhorar, a gente melhora, e assim vamos indo, não tem como não ser assim. Queremos aqui, deixa eu só reposicionar aqui para ficar melhor, pronto, queremos aqui desejar que cada um dos irmãos seja abençoado em tudo quanto realizarem, né? E desde já também agradecer meus irmãos, aqueles que já estão conosco. Você pode mandar aí um aviãozinho convidando outros irmãos e irmãs para estarem com a gente aqui nesta aula de número 244. Vamos tratar aqui de assuntos relevantes, especialmente para os nossos dias, não é? Maravilha. Pastor Ciro, paz do Senhor, conte a benção. Pastor Edson, tudo bem? Tudo certinho, só vitória. Vamos indo aí, de vento em popa, para a glória de Deus. Tá chegando bem meu som aí, meu áudio? Tá sim, tudo em ordem. A imagem, tudo em ordem. A imagem tá também? Joia, tá joia. Rapaz, eu tava dando uma olhada aqui, o meu cabelo tá branco demais da conta, viu? Meu bonito, Jesus. Hein? Gostei do corte, hein? É isso aí. Olha, toda quarta-feira, meu irmão, toda quarta-feira estamos aqui, eu e o pastor Zimbordi, com todos os que desejam estar com a gente, não é? Toda quarta, a partir de 22 horas, online, pelo Instagram, e aí essa live, né, essa aula fica também disponibilizada no nosso canal CETAD no YouTube. Eles são convidados, não é? Convidados para estar inscrevendo-se lá no nosso canal. O pastor Evandro, ele é joia, né, rapaz? Ele põe som e imagem perfeitos. A imagem nem tanto, né? Mas o som tá ótimo. Pastor Evandro entende de filmagem, né? Com certeza. Você esteve lá no estúdio dele, lá em Palmas? Tive, o homem é... Pronto, olha aí. O homem domina a arte da filmagem. Você ouviu o filme que ele fez lá? E eu queria ter uma voz assim de locutor igual o pastor Evandro, mas não tenho não, meu Deus do céu. O homem é completo, né? Nisso aí, viu, pastor Evandro, nisso aí não tem como melhorar, né? Das outras prega, coisas dá para melhorar. Filma, edita. É isso aí, se vira. Um obreiro completo, né? Amém. Pois é isso aí. Estivemos lá, em Palmas, só a benção lá, viu? Né? Conheci lá a residência do nosso querido amigo, pastor Evandro, sua esposa Régina. Tomou um cafezinho lá, sem açúcar? Conheci a Zara, rapaz. Ó! A Zara gostou de mim, viu? Quase que eu trouxe ela comigo, na mala. Aí. Mas aí vai faltar espaço lá no... a cachorrinha que tem lá na casa do Moisés Cecílio também para te levar embora. Aquela lá esconderam, rapaz. Eu fui lá segunda-feira, esconderam, estão com medo. Estão com medo de você carregar embora? Eles viram que a cachorrinha gostou de mim. Aí. Eles viram que a cachorrinha gostou de mim, até esconderam, não deixaram nem eu ver. Você vê? É desse jeito. Complicado. Mas, maravilha, é benção. O encantador de cães, eu. É desse jeito aí. Eu não tenho essa facilidade, não. Tenho as minhas duas cachorrinhas aqui, mas é as duasinhas. A hora que eu chego, elas fazem um pampeiro, até que eu vou lá e dou de comer. A hora que eu dou de comer, acabou. Somos cachorros. Elas são bem interesseiras, bichinhas, mas vamos lá. É cachorro, né? Assim mesmo. É uns bichinhos. Os bichinhos de Deus mesmo, né, rapaz? Que desse jeito. Faz festa pra gente quando a gente chega. De fato. As minhas asinhas ali são a benção. As minhas asinhas lá, elas ficam animadíssimas. As duas. Meu Deus, faz um levante. Griteiro que só. Enquanto não dá atenção, elas não param. Depois que dá atenção, aí elas ficam tranquilas. Ó, a irmã Pérola entrou aí, ó. Pronto.
A irmã Régina. É isso Régina, aí. esposa do pastor Evandro. Mais É isso aí. conhecido O como casal. Pérola. Pérola, hein? A irmã Pérola agora. Maravilha. Aí. A Zara tá apaixonada. Tá Aí, vendo? ó. Acabou. É só voltar lá e buscar agora. Agora eu vou ter que voltar lá. Agora tem que buscar, tem que ir lá voltar para buscar. É isso aí. Maravilha, meu pastor. Tá no jeito. Então vamos lá. Na segunda-feira próxima, passada, não é? Dia 15, nós realizamos lá em Silva Jardim a aula de número 2 do curso de escatologia. Deixa eu virar a tela aqui, ó, para a gente poder, meu Deus, ó, vamos reposicionar aqui para ficar fácil. Aí, pronto. Aqui, ó, vamos fazer assim. Pronto. Aí, o curso de escatologia que está acontecendo lá na Assembleia de Deus em Silva Jardim, igreja que é pastoreada pelo nosso amigo pastor Moisés Cecílio da Silva. A próxima aula, a terceira, será na próxima segunda-feira, dia 22 de setembro. O curso está proposto para 6 aulas, todas as segundas-feiras, no horário das 19 às 22 horas, presencialmente na Igreja Assembleia de Deus em Silva Jardim e ao vivo, online, através da plataforma do CETAD, para aqueles irmãos que se inscreveram para tal. Aí pode assistir a aula também através da plataforma. É bem fácil, é só acessar a plataforma, o endereço é esse que está aqui, online.cetadib.com.br, e aí acesse, aqui já está disponível a segunda aula. Vou clicar aqui para os irmãos, está aí, ó, segunda aula. Se eu maximizar a tela aqui, vai acabar não sendo possível que vai dar um corte aqui. Eu não havia pensado na possibilidade que ocorreu aqui, mas vamos lá, vamos dar um volumezinho aqui, ó. Quais são as escolas escatológicas? Aí nós temos pelo menos quatro áreas de estudo que Olha, nós também conhece esse camarada aí, pastor? E nós O som ficou bom, hein? Mais adiante nós vamos Gostei. retomar esses assuntos. Mas nós temos, O por som exemplo, ficou bom, já que graças a lemos Deus. aqui, Ficou assim. Apocalipse, capítulo 1, verso 19, veja que o Senhor Jesus disse. Jesus orientou João Muito da bem. seguinte maneira. João, Eu ainda hoje, eu gravei um vídeo e coloquei na rede social, porque os irmãos estão perguntando se é possível, né? Deixa eu tirar o som. Os irmãos estão perguntando se é possível se inscrever ainda para o curso. É possível, sem dificuldade, uma vez que... deixa eu voltar aqui para mim. Aqui, pronto. É possível se inscrever, uma vez que as aulas que já aconteceram, dia 8 de setembro e a de segunda-feira passada, 15 de setembro, elas ficam disponíveis para os irmãos assistirem na plataforma. Então não tem nenhum prejuízo em relação ao conteúdo, não é? Aquele que se inscreve vai ter as aulas naturalmente para estar assistindo, além de receber o livro pelo correio para poder estar estudando. Então, as inscrições estão abertas, é só acessar a plataforma. Deixa eu voltar aqui para os irmãos na plataforma. Deixa eu voltar agora, porque, né, olha só, essa aqui é a tela de abertura, faz uma rolagem, aí já tem a opção aqui do curso, é só clicar em matricule-se, aqui no lado, matricule-se, e ele vai abrir a opção para você poder estar inscrevendo. Ó. Livre certificado, você pode escolher a opção de retirar em Silva Jardim, para quem vai fazer presencialmente o curso lá na cidade de Silva Jardim, assistir às aulas, retirar livro, depois retirar o certificado também lá, e enviar para o meu endereço para aqueles que vão fazer à distância, não é? Quem retira em Silva Jardim, quem recebe certificado em Silva Jardim, tudo, o valor é R$60, e para aqueles que a gente vai enviar pelo correio, aí o valor é R$85. O livro, com as aulas e o certificado, tudo incluso nesse valor. Você acessando aí, tem um vídeo que explica o curso, tem aqui o calendário das aulas, o dia 8, dia 15, dia 22 e 29 de setembro, dia 6 e dia 13 de outubro, sendo a última aula no dia 13, e a partir das 21 horas já é liberado acesso para o aluno realizar a prova na própria plataforma. Então está aí, curso de perguntas escatológicas para aqueles que querem se especializar nesta doutrina. Não perca a oportunidade
Eu acho que nós já podemos. O senhor quer acrescentar alguma informação? Fique à vontade. Não, foi muito boa a aula, uma participação excelente. Eu creio que nós tivemos nessa segunda aula até um número maior presencialmente, sabe? Os obreiros da região vieram e, graças a Deus, correu tudo bem. Maravilha. Foi uma bênção estarmos lá. E segunda-feira que vem, vamos para a terceira aula e vamos entrar, se Deus quiser, no sermão profético, não é? Nós já tocamos alguma coisa nessa aula, mas pela ordem sequencial seria mesmo o capítulo 3, né? O problema é que são oito capítulos para 6 aulas. Então, claro, aquelas 2 primeiras aulas eram para ser resumidas mesmo no primeiro capítulo, e depois, na segunda, eu já iria entrar no sermão profético. Mas eu preferi explicar melhor algumas questões ainda das 2 primeiras lições, e aí a gente entra no sermão profético na terceira aula, para depois seguirmos, né? Tem alguns assuntos que dá para resumir, tem outros que a gente tem que explicar melhor. Com certeza. Então, semana que vem a gente entra no sermão profético, e eu dei também como tarefa de casa, né? Porque é importantíssimo para aprender o assunto, os alunos também lerem o livro, né? Até porque a prova também vai ser feita com base no livro. Então é importante os alunos lerem o livro e estarem assim, porque eu acredito que na medida que as pessoas, os alunos forem lendo também, eles vão se lembrar de algumas coisas que nós vamos falando e vice-versa, né? Com certeza. Quem já leu, quando ouvir alguma coisa também já vai ter familiaridade. Teve até uma aluna que comentou, né, que na primeira aula ela teve uma certa dificuldade, porque nós falamos de alguns termos ali, alguns assuntos que não são muito familiares, né? Mas na segunda aula ela disse que já entendeu bem mais. E assim, isso aí é interessante, porque a nossa intenção é essa mesmo, né? Que na medida que o assunto vai sendo exposto, os alunos vão entendendo melhor a cada aula, né? Tá certo. Maravilha, então, gente. Vamos lá. Vamos dar início aqui à nossa pauta, né, da aula de número. A pauta da aula. Olha aí, o Jefferson já está aí. O Jefferson é o secretário do pastor Moisés Cecília, que está responsável pelas inscrições do povo lá. É uma bênção, não é? Vamos iniciar nossa pauta, aula de número 244. Aula de número 244, hoje, dia 17 de setembro de 2024. A primeira questão, pastor, que nós temos aqui é exatamente essa aqui. Nos deu um argumento contra a teoria do hiato. Então, primeiro, é importante, boa pergunta, né? Boa, quer dizer, não é bem, quer dizer, não é uma pergunta, mas é uma boa acaba questão. Sendo, né? É uma boa acaba questão, sendo. né? A teoria do hiato, que também é conhecida como teoria da lacuna, ou em inglês, né? Gap Theory, né? Gap Theory. Então é uma teoria do intervalo, teoria do gap, teoria da lacuna, teoria do hiato. Chamem como quiser, mas é aquela teoria baseada no suposto intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Então, segundo essa teoria, quando você lê Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o segundo versículo é, e a terra era sem forma e vazia. Então, dizem alguns, os defensores dessa teoria, que entre o primeiro versículo e o segundo versículo, tem aí uma lacuna de milhões e milhões e milhões de anos, porque, segundo defendem essa posição, o verbo no hebraico, né, que é traduzido em português por era, a terra era sem forma e vazia, segundo essa teoria, na verdade a melhor tradução seria a terra tornou-se sem forma e vazia,
porque quando Deus criou tudo, Deus já teria criado tudo perfeito, e aí o diabo veio e destruiu tudo que Deus fez, aí Deus teve que recriar a terra. Então veja que é uma teoria baseada, na verdade, em uma invenção, né? Porque isso não está escrito no texto sagrado. Mas então qual é a explicação? Aí é importante nós então explicarmos. Mas deixa eu só falar um pouco aqui de quando surgiu essa teoria na história, não é? Ela surge ali entre o fim do século XIX e o início do século XX. Alguns dos teólogos mais importantes são o Pember, né? De Pember, e também o famoso C.I. Scofield. C.I. Scofield. E também tem, aqui no meio assembleiano, o Lawrence Olson. Lawrence Olson também defendia essa posição. Entre outros, né? Para citar apenas 3 nomes. Então, eles que desenvolveram essa ideia de que a Terra pré-adâmica, ou seja, antes de Adão, a Terra pré-adâmica, ela era uma Terra caótica. Caótica em função da queda de Lúcifer. Então, veja, Deus criou a Terra perfeita, só que Lúcifer, como ele caiu, como ele foi precipitado do céu, quando ele chegou aqui na Terra, ele ficou nervosinho, como se diria na linguagem popular, ficou bravinho com o fato de ele ter sido expulso do céu e falou assim: vou destruir toda a criação de Deus. Vou destruir tudo e Deus vai ter que fazer tudo de novo, né? Então essa é a teoria. A gente brinca assim, mas a teoria é mais ou menos isso mesmo. Lúcifer destruiu toda a terra que Deus havia criado. E então a ideia é essa, de que entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, há milhões e milhões de anos. A Terra então existia, mas o diabo veio, destruiu tudo e Deus teve que refazer, né? A partir do versículo 2. Então o versículo 2 ele trata da recriação, quer dizer, o versículo 1 trata da criação, o versículo 2 trata da destruição. E depois, dos versículos 3 a 31, aí que você tem a recriação, né? Porque o diabo teria destruído a terra. Bom, qual é a base bíblica, entre aspas? Eu estou aqui dando uma olhada no tablet, porque eu escrevi um artigo sobre isso, numa certa ocasião, para o Mensageiro da Paz, e eu estou dando uma olhada nele aqui, alguma coisa que eu poderia até ler, mencionar, para ajudar aqui na minha explicação. Então, qual seria a base bíblica? A base bíblica, entre aspas, né? Porque não é uma base bíblica realmente. É uma é uma base falsamente bíblica, porque é baseada, na verdade, em textos isolados. Uhum. Ô, irmão, não consigo, não sei qual é o seu nome aí, é L1A. A pauta da live foi enviada por antecipação. Nós estamos respondendo perguntas, viu? Então tem perguntas. Eu vi que o irmão já perguntou mais de uma vez qual é o assunto da aula e agora está sugerindo geografia da Bíblia, mas não é isso o assunto. A gente está falando de perguntas. Estamos respondendo. A pergunta agora é sobre a teoria do hiato. Tá isso certo? Aí. Muito bem. Então, qual a base bíblica para essa teoria do hiato? Entre aspas. Ou seja, como ela se baseia numa suposição, né, decorrente, sobretudo, dessa tentativa equivocada de ajustar o relato da criação da Terra com a teoria da evolução, que essa que é a realidade, porque só há justificativa para você defender essa tese se você quiser ajustar o criacionismo bíblico com o evolucionismo, porque entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, você pode dizer que houve as eras e tal, milhões de anos, e por aí vai, né? Mas eles não se baseiam só nesse versículo.
Gênesis 1 e 2, que eles interpretam que a terra tornou-se sem forma e vazia. Daqui a pouco eu vou explicar esse texto. Eles também utilizam Isaías 45 e 18. O que diz Isaías 45 e 18? Que Deus não fez a terra vazia, mas fez a terra para ser habitada. Aí eles tiram do contexto, porque eles afirmam que Deus, ao criar a terra, Deus não fez a terra vazia, como diz em Gênesis 1 e 2. Só que o sentido aqui de Isaías 45 e 18 não é esse. É no sentido de que Deus fez a terra para ser habitada. Não é no sentido de que ele fez primeiro vazia e a terra foi... aliás, ele fez a terra e depois a terra se tornou vazia, né? Então veja que é uma maneira de forçar a Bíblia a dizer o que não diz. Agora, irmão Ciro, qual é o problema de aceitar essa teoria? Eu já vi teólogos defendendo, até teólogos do nosso meio, teólogos assembleianos. Qual seria o problema, irmão Ciro, de defender essa teoria? Ela não explicaria muita coisa, não seria uma teoria boa até para a nossa posição dispensacionalista? Veja, quando falamos de dispensacionalismo, o dispensacionalismo não tem como principal ponto esse fato de haver dispensações, que de fato a Bíblia menciona dispensações. Mas o dispensacionalismo ele tem, na verdade, outros pontos que são mais relevantes. A separação entre Israel e a igreja, a interpretação consistente da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e por aí vai. Então, nós temos que tomar cuidado para não priorizarmos essa questão das eras, das dispensações e acabar fazendo com que a Bíblia esteja presa a um sistema que se baseia, na verdade, em teorias. Teorias que não são bíblicas, de fato. Então, veja, se essa teoria da lacuna, ou teoria do hiato, estivesse correta, haveria uma grande contradição na Bíblia. Essa que é a realidade. Por quê? Nós teríamos que admitir que o Todo-Poderoso, após ter criado a Terra com perfeição, ele teria sido surpreendido pela queda de Lúcifer. Ou seja, como se Deus, na verdade, ele tivesse sido surpreendido e acabou sofrendo até um grande revés, né? Deus, veja, já que a catástrofe ocasionada por causa de Lúcifer, esse Lúcifer que caiu, né? Satanás, o anjo caído, teria sido capaz de destruir a perfeita e maravilhosa criação de Deus, deixando a terra sem forma e vazia. Nós vamos ver então que essa teoria definitivamente não decorre de uma boa exegese desses textos citados, que são apenas dois, os principais. Claro, a partir daí, se a pessoa tomar isso como verdade, como dogmático, Gênesis 1 e 2 e Isaías 45 e 18, aí a pessoa, claro, vai ter o amparo de outros textos, só que a base já é uma base errada. É como um certo julgamento que se baseia em provas que não existem, né? Provas inventadas. Então, é um absurdo, né? Defender-se aí a conclusão final do julgamento. Então, da mesma forma, é o que acontece aqui. Então, veja, Isaías 45, 18, quando o profeta Isaías afirma que Deus criou a terra para ser um caos, não para ser um caos, perdão, mas para ser habitada, como diz a Almeida Revista Atualizada, ele enfatiza apenas que Deus não a criou para ser vazia ou desabitada, como outros planetas, porque outros planetas, claro, eles foram criados, mas não são habitados, não há condições de haver vida em outros planetas. É claro que hoje em dia existem aqueles que defendem e tal, mas a Bíblia, pelo menos, não menciona nada a respeito da vida em outros planetas, e não vamos abrir aqui esse parênteses, senão o assunto vai longe. Agora, Gênesis 1 e 2, que é o principal ponto, não é? Gênesis 1 e 2. Veja, não devemos ignorar o fato, eu coloquei aqui no meu artigo, de que a maioria das versões bíblicas empregam a terra era sem forma e vazia de modo correto, em lugar de a terra tornou-se sem forma e vazia. Afinal, apenas 6 vezes, de um total de 264 vezes, o verbo contido em Gênesis 1 e 2 foi traduzido pelos eruditos por tornou-se.
Ou seja, existe a possibilidade, então, de traduzir-se o verbo no hebraico, não é? Para tornou-se, mas não é o caso aqui. Não há nenhuma justificativa para você entender que aqui a maioria esmagadora dos tradutores da Bíblia está enganada, porque se você ler, não é só em língua portuguesa, pegue todas as traduções em língua portuguesa, pegue as traduções no inglês, no espanhol, no francês, no italiano, qualquer idioma, veja a dificuldade que você vai ter para encontrar uma versão que tenha traduzido ali por tornou-se, a terra tornou-se sem forma e vazia. Então a tradução mais correta ali é era, e nós vamos explicar por quê. Porque Gênesis 1 e 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Na verdade, quando nós lemos Gênesis capítulos 1 e 2 com atenção, nós vamos ver que Deus, na verdade, ao criar a terra e também o próprio ser humano, nós vemos que Deus trabalhou como se fora um arquiteto, né, de fato, né? E aqui não é uma referência à maçonaria, tá certo? Que os maçons, de fato, se referem a Deus como grande arquiteto. Mas o fato é que, comparando a criação a uma obra arquitetônica, a gente percebe que Deus obedeceu justamente 3 etapas. Ele criou, formou e fez. Quando você lê Isaías, capítulo 43, versículo 7, que menciona ali o povo de Israel, ali você vê claramente que Deus criou, formou e fez. Isso também se aplica ao ser humano. O ser humano foi criado, formado e feito. Quando Deus cria o ser humano, a Bíblia diz, macho e fêmea os criou. Ou seja, nenhum dos dois foi criado primeiro. Aí na hora de formar, primeiro Deus formou o homem e depois, a partir de uma das costelas de Adão, Deus formou a mulher. De maneira que a matéria-prima para a formação do homem é o pó da terra. Mas a matéria-prima para a formação da mulher é a costela do homem. Aí você já vê uma diferença entre os dois, né? E aí teve a feitura, que seria o acabamento. Então, criação, formação e feitura. A criação é a partir do nada. Um arquiteto, por exemplo, eu falo sempre lá de Brasília, quando Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, eles projetaram Brasília. Então, veja, eles primeiro criaram. Eles fizeram o desenho de como seria Brasília. Então, houve a criação. A criação. Depois, houve a formação. Ou seja, vieram as equipes de engenharia e etc., os trabalhadores, para dar forma ao que fora previamente criado. E aí veio a feitura, que é o acabamento. O universo, de maneira geral, a Terra, dando um destaque também, aconteceu a mesma coisa. Deus primeiro criou, para depois dar forma, e quando você lê Gênesis capítulo 2, o versículo 1, diz que os céus e a terra foram acabados. É o acabamento, é a feitura. Criação, formação e feitura. Então, quando diz Gênesis 1 e 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é a chamada criação ex nihilo, não é? É também conhecido como criação, na verdade, imediata, não é? Imediata. Deus criou a partir do nada. Criação imediata. Imediata porque não havia nenhuma matéria criada para Deus formar. Deus, então, criou. No princípio, criou Deus. Quando ele cria, é como se fosse um... Vamos dar o exemplo lá acho que eu até cito aqui no meu artigo, o exemplo do bolo, né? Deixa eu ler essa parte aqui que eu acho interessante. Aqui, ó, usando um exemplo simples, quando alguém faz um bolo, primeiro coloca os ingredientes sobre a mesa. E aí você tem o bolo informe. Os ingredientes do bolo estão sobre a mesa. Para em seguida, obedecendo uma receita, colocá-lo na forma, assá-lo e servi-lo. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, ou seja, Deus, a partir do nada,
ele criou a matéria que receberia a segunda etapa do processo, que é a formação. Aí você percebe depois que nos 7 dias, em 7 dias, porque também a primeira coisa que Deus cria ali é o tempo. Quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, você vê que Deus estabeleceu ele também o nosso tempo. Porque para Deus não existe esse tempo cronológico. Ele criou esse tempo para nós, para a humanidade. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí ele foi dando forma a cada dia, primeiro dia, segundo dia. E a Bíblia diz, foi tarde de manhã do primeiro dia, foi tarde de manhã do segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí no 7º dia, diz Gênesis capítulo 2, que no 7º dia Deus também trabalhou. Alguém pensa que Deus não trabalhou no 7º dia. Mas no 7º dia Deus acabou a obra. E tendo acabado a obra, aí diz que ele descansou. Após ter acabado a obra no 7º dia. Então ele também, porque o 7º dia foi justamente, é ali que está mencionado o acabamento da obra. Porque a obra da criação envolve criação propriamente dita, a partir do nada, formação, que é dar forma ao que estava previamente criado, e feitura é o acabamento, é a conclusão da obra, não é? O irmão que trabalha bastante com construção não sabe como que é. Aí acabou de inaugurar a nossa sede aí do CETADB, né? Sabe o que é acabamento, que às vezes acho que custa até mais caro do que até levantar o prédio, não é isso? É praticamente isso. O acabamento é complicado. Então, o acabamento é uma parte importante de uma obra arquitetônica. Então, pastor Eco, só resumindo então, olha só, Gênesis capítulos 1 e 2 revelam que assim como a humanidade foi criada, formada e feita, o mesmo ocorreu com o planeta Terra. Depois de ter criado o mundo a partir do nada, o Criador formou e lhe deu acabamento. Foi o que eu acabei de falar. Os 7 dias da criação não são eras ou períodos de milhares de anos, como alguns teólogos afirmam, tentando até fazer um ajuste aí com o evolucionismo, já que a primeira coisa criada foi o nosso tempo, no princípio. Esses dias são, sem dúvidas, de 24 horas. Haja vista as menções à tarde e manhã de cada dia. Portanto, em Gênesis 1 e 1, temos a criação propriamente dita da terra. Em seguida, dia após dia, o Criador deu forma ao informe planeta por meio da sua palavra. Hebreus 11, versículo 3. Então, em resumo é isso. A teoria da lacuna, muita gente considera como uma coisa muito profunda. Eu já vi teólogos assim apresentando como se fosse uma grande teoria bíblica e tal. Mas, a meu ver, com todo o respeito, eu vejo que o Gênesis está descrevendo naturalmente. Está descrevendo naturalmente ali, né? Gênesis 1 e 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e versículo 2, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, ou seja, Deus passa a formar a terra que fora já criada sem forma e vazia, Deus passa a dar forma. Deus passa a dar forma para a terra que ele criou, obedecendo então essas 3 etapas, criação, formação e feitura. Porque isso está claro no próprio contexto que aconteceu com o próprio ser humano. O ser humano, que vamos dizer assim, é uma miniatura da terra, não é? Nós podemos dizer que nós somos uma miniatura da terra, porque a terra, 2/3 dela é água. Quando você olha para o ser humano, a mesma coisa. Praticamente 2/3 do ser humano é água. Os mesmos elementos que estão presentes no planeta Terra estão no nosso corpo. Nós somos uma miniatura da Terra, né? Então, para o ser humano, que é uma miniatura da Terra, vamos dizer assim, aconteceu o mesmo processo. Primeiro Deus criou, no princípio criou, ou melhor, façamos o homem, né? Aí criou Deus, macho e fêmea os criou. Aí depois diz que Deus passou a formar. E na hora de formar, valendo-se, né? Deus que se valeu do princípio da prioridade, ele primeiro forma o homem. As mulheres reclamam às vezes, por que o homem e tal, na Bíblia tem tanta ênfase, o homem é a cabeça da mulher, por que não me conformo? Pois é, tem que reclamar com Deus. Porque na hora de formar, por que ele não formou primeiro a mulher?
É o princípio da prioridade. Deus quis formar o homem. Só que, por outro lado, né, o verbo formar para homem e o verbo formar para mulher são verbos diferentes. O verbo formar para o homem é como se fosse pôr na forma, enquanto que o verbo formar para a mulher é formar de maneira meticulosa. Né? É por isso que as mulheres, a beleza, na verdade, está com elas. Né? Os homens, não existe homem bonito, né? Existe homem simpático. Homem bonito eu não conheço. A beleza realmente está com as mulheres. As mulheres foram aí privilegiadas desse sentido, né? Então não tem, ninguém pode reclamar de nada. Deus priorizou o homem foi formado primeiro, só que por outro lado, a beleza foi dada às mulheres. Maravilha, meu pastor, tá aí. Eu penso que essa teoria do hiato é como você dar um tiro na água. Não muda nada, não acrescenta nada, nada se altera. Não sei. No fundo, se você for pensar em alguma coisa prática realmente, é a intenção de querer ajustar a Bíblia à teoria da evolução. A única explicação, porque fora isso não tem porquê, não é? Não tem porquê alguém defender essa posição. Eu tenho um amigo que fala que defender isso daí é entrar numa canoa furada. Eu acho que ele está certo. É verdade. Eu acho que está certo. É uma canoa furada. É uma canoa furada. Olha só, essa próxima questão aqui é uma questão bastante interessante. Eu ainda não almocei e não jantei hoje, entendeu? Rapaz, complicado. Aí eu tô pensando nisso aqui agora. É proibido comer carne de porco? Ó, isso é coisa adventista. Então, para nós cristãos não há essa proibição, né? A pessoa pode, talvez, ter alguma restrição, devido considerar que a carne de porco não seria adequada, a pessoa pode não gostar do sabor, ou alguma dieta especial. Agora, biblicamente, para nós que somos cristãos, não existe restrição. É bom só explicar que no judaísmo, que vigorava, claro, ali no primeiro século ainda, tinha muita gente, muitos cristãos que acabavam considerando no início que para ser cristão primeiro tinha que se tornar um prosélito, né? Tinha que realmente respeitar as regras do judaísmo, a lei mosaica. Porém, nós que somos cristãos, quando nós olhamos para o texto sagrado com cuidado, conferimos as explicações do Senhor Jesus no Sermão do Monte, nós vemos que a lei, na verdade, ela tem 3 aspectos. Ela tem o seu aspecto cívico, tem o seu aspecto cerimonial e tem o seu aspecto moral. Jesus, ao falar no contexto do reino de Deus, que é o que importa para nós da igreja, ele não fez qualquer aplicação da lei cerimonial para nós, nem tampouco da lei cívica, que era restrita aos israelitas. Por exemplo, os israelitas tinham que respeitar aquele calendário de festas, né? Aquelas 7 festas da primavera, as 7 festas, ou melhor, as 4 festas da primavera e as 3 festas de outono, totalizando 7 festas, né? Começando com a Páscoa. Então veja, claro, os israelitas tinham uma série de leis que restringiam determinados alimentos, eles não podiam comer e até quando Deus estabeleceu essas leis, evidentemente, sempre foi pensando na proteção, na saúde do povo, alguns tipos de alimento. Deus, claro, o Deus soberano, conhecedor de todas as coisas, ele sabia que tipo de alimento, à época, devido ao seu preparo também, não seria um alimento bom para o corpo. E aí, aqueles alimentos que são mencionados lá, por exemplo, em Levítico capítulo 11, Deuteronômio capítulo 14, são considerados impuros. Agora, essa questão foi resolvida pela igreja, nós estamos até estudando na escola dominical agora, quando o evangelho começou a se expandir. A igreja começou a se expandir. Então, quando Filipe foi lá para Samaria, esse problema ainda não foi verificado, porque os samaritanos eram
uma mistura ali de povos e tal, e ainda o judaísmo era muito forte ali. Então, inclusive Filipe, ele chegou ali com a intenção de pregar somente a judeus, né? Não havia ainda uma abertura para a pregação aos gentios. A pregação estava restrita a judeus e prosélitos. Os prosélitos eram aqueles que não eram judeus por nacionalidade, mas se convertiam ao judaísmo. Então eles eram considerados prosélitos, como se fossem judeus no sentido de obedecer à lei judaica, obedecer o judaísmo. Então, num primeiro momento, acreditava-se que o cristão tinha que primeiro tornar-se um prosélito. Quando o evangelho começou a ser levado para os gentios de fato, e isso começa com Pedro, lá em Cesareia Marítima, na casa de Cornélio, que o Espírito Santo desce sobre a família de Cornélio, e Cornélio, embora fosse um homem piedoso, ele não tinha nada a ver com o judaísmo, não era um prosélito. Até o eunuco que Filipe evangelizou, pelo que tudo indica, ele era já um prosélito, porque ele vinha lendo a Escritura. Ele era um estrangeiro, mas possivelmente tudo indica que ele já era uma pessoa ligada ao judaísmo. Porque qual o sentido dele ter comprado aquele livro? Foi comprado. Qual o sentido dele comprar um rolo do profeta Isaías para ir lendo na viagem? Então ele tinha algum interesse pela fé do Deus dos judeus. Agora, não é o caso de Cornélio. Cornélio era totalmente gentil, era romano, porque uma das exigências para ser centurião, evidentemente, era ser romano. Então, Cornélio e sua casa eram gentios. E aí, Pedro não queria aceitar de jeito nenhum, mas Deus acabou falando com ele, revelando a ele que o evangelho era para ser levado aos gentios. Depois, Paulo e Barnabé foram usados por Deus para levar a palavra também. Claro, antes deles, os pregadores que saíram de Jerusalém também, eles chegaram à Antioquia da Síria, né? Que é um lugar também totalmente gentílico, e ali eles implantaram uma igreja, que depois teve Barnabé como pastor. Barnabé, que a despeito de ser alguém muito ligado ao judaísmo, ele era um levita, ele também tinha a mente aberta para atender os gentios. E Paulo também. Paulo que tinha sido criado numa cultura igualmente gentílica lá em Tarso, né? Tarso, que também era um lugar cosmopolita, uma cidade universitária, vamos dizer assim. Então, Paulo, apesar da sua criação no judaísmo, ele também tivera uma formação entre os gentios. Então, Deus usou esses dois homens, Paulo e Barnabé, para levar o evangelho aos gentios. E isso gerou uma grande discussão, porque havia irmãos que ainda estavam muito presos ao judaísmo, ao farisaísmo, mais precisamente, os chamados judaizantes, que não consideravam como cristãos aqueles que criam em Cristo e que não passavam pelo, vamos dizer assim, o discipulado do judaísmo. Então isso levou àquela grande discussão que ocorreu no concílio, lá em Jerusalém. Só que antes disso já tinha havido... É o assunto da última lição nossa da escola dominical. É o assunto da última lição. Antes disso já tinha havido uma discussão em Antioquia da Síria, em que o próprio Pedro, apesar de toda a experiência que ele tinha, ele, como se diz na linguagem popular, ele quis fazer uma média com os judaizantes e tal, e Paulo repreendeu, resistiu a Pedro, na cara, né, como diz lá em Gálatas, né, eu resisti a Pedro. O próprio Barnabé até ficou meio neutro assim e tal, e também Paulo não gostou daquilo. Mas tudo isso foi antes do concílio. Quando chega no concílio, ocorre um debate acalorado, e o próprio Pedro, por incrível que possa parecer, que tinha tido essa desavença com Paulo, ele que era um apóstolo, podia se sentir vaidoso, né? Eu andei com Jesus, eu segui Jesus, vem esse camarada que é novo, agora que era perseguidor dos cristãos, vem chamar minha atenção, deixa ele comigo lá no concílio, nós vamos acertar as contas. Pois é, Pedro não fez nada disso, né? Pedro foi humilde e defendeu a posição de Barnabé e Paulo no concílio. E relatou o que aconteceu com ele lá
em Cesareia Marítima. Aí, diante de tudo isso, qual é a conclusão que eles chegaram? Tendo Tiago como líder, né? Tiago, irmão do Senhor, não o Tiago, irmão de João, porque o Tiago, irmão de João, já tinha sido morto, foi martirizado, conforme o capítulo 12, foi morto à espada. No capítulo 15, o Tiago lá já não é o Tiago, irmão de João, é Tiago, irmão de Jesus, que também se torna um importante líder, né? Um apóstolo também, não era dos 12, mas ele também se torna um líder importante da igreja. Ele ali presidindo aquele concílio, que era um concílio que tinha 14 apóstolos, pelo menos, né? Além dos 11, menos o Tiago, que tinha sido morto, mais o Tiago, irmão do Senhor, que estava ocupando praticamente o espaço ali do Tiago, né? Irmão de João, e vem mais 2, porque Paulo e Barnabé também são chamados de apóstolos, no capítulo 14 de Atos. Então houve aquela grande discussão com os judaizantes, os presbíteros também participando, uma grande assembleia, o povo também de maneira geral participando. Quando Pedro dá aquela palavra importante, conta a sua experiência, Tiago então toma a palavra, faz a conclusão, e aí que ele diz, olha, pareceu bem, eles redigem aquela carta, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então ele dá as diretrizes para levar o evangelho aos gentios. E quais foram as diretrizes? Acho que é importante a gente ler agora Atos capítulo 15, se eu puder ler, Atos capítulo 15, versículo 29. Vamos lá. Esse é o assunto da última lição da escola dominical. Aí, já que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais por gentileza, sufocados. pastor Edson, lê o 28 também, só para contextualizar. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo a coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, você vê aí que a carta é como se fosse uma recomendação. Claro, tem coisas aí que são realmente pecados graves, né? Por exemplo, a prostituição aí, relações ilícitas e tal. Mas você percebe que há outras coisas que Pedro recomenda, Pedro não, os apóstolos de maneira geral, né, tendo Tiago como presidente ali, como líder daquele concílio, você percebe que é uma recomendação para não haver problemas com irmãos também. Paulo depois trata isso lá em Coríntios, né? Para não escandalizar o irmão, etc. Por isso que eles falam de algumas coisas relacionadas com a comida e tal, e menciona aí também a carne sufocada e tal. Mas veja que não há uma preocupação dos apóstolos em prescrever tudo aquilo que está lá em Levítico 11, Deuteronômio 14. Se isso fosse realmente muito relevante e dissesse respeito à salvação, eles diriam, olha, tal, vocês que querem ser salvos, vocês que querem participar da igreja, querem participar da comunhão cristã, vocês têm que seguir tudo aquilo que está lá em Levítico, tudo aquilo que está na lei mosaica, em Deuteronômio 14, e ali, quem ler, por exemplo, fica aí como tarefa de casa para os irmãos, que a gente não vai ler porque levaria muito tempo, mas Levítico 11 ele fala de animal por animal, o nome do animal, da ave e tudo, e o detalhamento. Então, ali existe a lei realmente que os judeus observavam. Tudo que eles não podiam comer. E até hoje, aquele que é judeu mesmo, que segue o judaísmo, ele adota essa mesma dieta, né? Que é chamada kosher, né? Então, eles não comem determinados tipos de alimento e tal. Então, mas é uma coisa ligada ao judaísmo. Nós que somos cristãos, nós não temos assim nenhum tipo de proibição, né, para comer. A pessoa pode querer
não comer por outras razões, mas não porque seria um pecado. Então, respondendo agora objetivamente, não é proibido biblicamente comer carne de porco. Maravilha, está respondido, meu pastor. Nós vamos fazer isso. Me ocorre aqui que as próximas questões que nós temos aí, todas elas tratam de questão de depressão, né? Então, suicídio e tal. Então, me ocorre também de nós fazermos o seguinte, nós vamos parar por aqui. Essas questões, nós vamos fazer a live da próxima semana e já aproveitamos para fazer alusão ao Setembro Amarelo, que no calendário nacional é tido como o mês da prevenção, não é, do suicídio. Então nós vamos fazer isso, nós vamos tratar a respeito dessas questões na aula da próxima semana. A próxima semana, 17, então a próxima vai ser dia 24. Como é a última quarta-feira do mês, nós vamos fazer isso, então. Na próxima semana, dia 24 de setembro, nós vamos fazer a live alusiva ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E aí os irmãos já podem ficar ligados, não é? Para nós tratarmos a respeito dessa questão. Nós já tivemos, não é? Eu não me recordo, me parece que em 2021 e 20... durante a pandemia. Nós fizemos a live a respeito desse assunto, depois nós não fizemos mais. Vamos aproveitar que tem essas questões ligadas a esse tema e a próxima aula, que vai ser a de número 245, nós vamos fazer alusivo, então, à prevenção do suicídio. E vai ser bênção. As questões são essas aqui, ó. Quem tira a vida no estado depressivo não está condenado? Tem alguma base bíblica para esse assunto? A outra, sobre suicídio e salvação, nos indica algum livro para melhor compreender o tema. E teve um quadro de depressão, nós vamos juntar a estas outras questões ligadas a esse tema, para a gente fechar a questão em cima desse assunto, e certamente vai ser uma bênção. Nós vamos já publicar essa pauta no domingo. No domingo a gente já publica a pauta para fazermos uma divulgação mais ampla e com um alcance, uma abrangência maior. Tá joia? É isso aí. Lembrando aos irmãos que nós ficamos aqui sempre à disposição. Qualquer dúvida, os irmãos podem enviar aqui no nosso direct, aqui no próprio Instagram. Você pode mandar as dúvidas ali. Pode colocar comentário aqui também a respeito de suas dúvidas. Você pode mandar pelo WhatsApp. Quando você acessar a bio aí do CETADV, tem o nosso WhatsApp ali da secretaria, é só encaminhar a mensagem também, nós ficamos à disposição. Se você acessar a plataforma, aqui o endereço está fixado, online.cetadv.com.br, bem na parte inferior da plataforma tem lá um link para você chamar no WhatsApp também a secretaria, então fica fácil, né? Não tem como não nos achar, é só acessar a plataforma, é um dos caminhos. Deixa eu só mostrar aqui para os irmãos. Olha só, deixa eu reposicionar ali. Ó. Aqui estou na plataforma. Se você fizer a rolagem da plataforma até embaixo, é que aqui eu estou na tela do computador reproduzindo na TV. E aí não quer maximizar a tela aqui para mim poder mostrar isso para os irmãos. Aqui ele não vai, ele não está querendo maximizar a tela na TV. Mas está dando para ver bem aí. Ali, eu estou na TV ali, ó. Mas você fazendo a rolagem da tela, você bem na parte inferior vai ter o link. Vai ter o link do WhatsApp. Se você vier aqui deixa eu pegar. Aqui vai estar na celular e no cantinho também. Clicar aqui, ó. Aí você vai achar que não achou o que precisava. Bem aqui, não achou o que precisava, é só clicar. Ele já vai colocar você no WhatsApp, ó. Tá certo? Já vai mandar o WhatsApp para o número da secretaria. É só continuar para o WhatsApp, tá tudo certo. Você manda suas dúvidas ali, que vai ser bênção em nome de Jesus. Deixa eu voltar aqui para a gente poder fazer o encerramento. Pastor Ciro, a partigo, o irmão fica à vontade. Então, agradeço por mais esta oportunidade. Sempre um prazer poder participar dessa live semanal do nosso CETADV. E
reforçando aqui o convite para segunda-feira, você que deseja se aprofundar em escatologia, quer de maneira presencial, quer pela plataforma do CETADB, ainda dá tempo. É só você se inscrever, como o pastor Arcos mencionou aí, entrando aí online.cetadb.com.br, e vale muito a pena, é muito bom. Nós estamos indo para lá toda segunda-feira, de maneira presencial. Estamos ali em Silva Jardim, com o nosso querido pastor e amigo Moisés Cecílio, e tem sido uma bênção rever pastores, amigos, né? E conhecer outras pessoas tão especiais também. Então vale muito a pena. Está aí na tela. Aproveite, né? Porque o preço também não é o preço normal. Você está com um grande desconto aí, apenas R$60, né? Um curso que custa aí mais de R$100. É R$128. R$128, ou seja, mais R$128. Livros, aulas. Mais de. Como que é aí? Dá mais de 50% de desconto. Quase 60% de desconto. Quase 60% de desconto. Então tá bom, Deus abençoe. Maravilha, meu pastor. Transmita a saudação para nossa irmã Eliane e toda a família CETADB. Maravilha, meu pastor. Deus abençoe. Aos irmãos que estiveram conosco até aqui, também Deus abençoe a vida, a família e o ministério de cada um de vocês. O nome de Jesus seja engrandecido na vida de vocês. Quarta-feira voltaremos aqui para a nossa live, a aula de número 245, falando a respeito da prevenção ao suicídio, especialmente de quadros depressivos. Conosco aqui. Esse valor, meu filho, é para estudar individual, tá? Esse valor é individual, tá joia? E é só exclusivamente para estudo, no seu caso vai ser para estudo à distância, não é? E aí você verifica, a hora que você se matricular ali, você verifica. Se você vai fazer presencialmente em Silva Jardim, é 60. Quem vai fazer à distância, aí o valor é R$85. Isso tratando do curso de escatologia bíblica, né? Perguntas escatológicas. Pastor Ciro, Deus abençoe. Até logo mais. Transmita nossa saudação aí para a sua família, para a Luciana e também a jovem Júlia. Isso aí. Amém. Um abraço. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.